Sejam bem-vindos ao nosso curso árabe. Na realidade, essa caracterização é só uma forma de a gente, trabalhar um pouco com o tema da aula, mas para ressaltar também essa cultura que é uma cultura tão bonita, que tem muito na base religiosa também. Mas se a gente for fugir desses quesitos e estudar só a parte de gastronomia, tem muita coisa interessante, né? Então, toda a riqueza de temperos, de sabores, de aromas, porque a gente utiliza alguns ingredientes como a água de flor de laranjeira, que dá aroma para as preparações. Então, é uma culinária que realmente movimenta as pessoas de forma bem gostosa, né? Porque quando a gente come, a gente se sente bem. Nossa, que gostoso isso e aquilo. E com a Thermomix você vê que é muito fácil de a gente fazer diversas preparações, tá? Então, na realidade, o lenço era só para dizer um oi para vocês, porque eu estou cheia do ouro hoje, né? Que os árabes, além de uma culinária muito boa, eles, vêm cheio de ouro. O Marcos vai me matar, porque eu vou ficar aqui fazendo... E ele vai ficar dizendo, tá fazendo som no microfone. Mas eu vou tentar não me mexer muito, tá, Marcos? Se eu me mexer demais, aí você me fala, porque eu me mexo um pouco, assim, né? Ainda bem que parou a música, né? Porque senão eu ia ficar dançando até durante a aula. Mas, enfim, é só uma caracterização para a gente brincar um pouco e trazer mais alegria para a cozinha. Porque também tem isso. Muitas pessoas dizem que não gostam de cozinhar, mas porque vê a cozinha como um ambiente muito pesado, né? Eu sou obrigada a cozinhar. E muitas vezes, se de fato a gente não tem um equipamento que ajuda, então você tem que fazer lá um monte de coisa na panela, em panelas separadas, aí suja mais um monte, suja balança, suja batedeira, suja liquidificador, suja processador. Então, de fato, a cozinha vira um peso, né? Mas como a gente tem a Thermomix para ajudar a gente, a cozinha ela muda de característica, então ela passa a ser uma cozinha mais leve e mais alegre. Eu acho que é muito esse o intuito que a Thermomix traz para dentro da nossa casa. E a gente consegue fazer as preparações de todas as refeições, desde um café da manhã até o almoço, o jantar, lanches, bolos, pães, enfim. Hoje a gente vai fazer preparações que são bem diferentes, mas a gente vai mesclar funções da máquina, tá? Pra gente começar, vamos de esfirra, que é um clássico, né? Então, esfirra, ela tem uns macetezinhos na hora de a gente abrir a massa, que eu vou explicar pra vocês, os detalhezinhos. E é uma preparação que é fácil de fazer, não é difícil. A gente às vezes pensa, né? Mas a esfirra é difícil. Não, não é. Porque a massa vai ser feita na máquina sem a gente colocar a mão. De fato, se a gente tivesse que sovar a massa na mão, isso já ia dar um trabalho danado. Porque aí você precisa lá 10 minutos sovando e gastando do seu braço. E nesse caso, a máquina vai fazer pra gente. Então essa vai ser a nossa primeira receita e a gente vai começar então fazendo o recheio, tá? Essa base do recheio a gente vai utilizar de carne, porque fazer a esfirra de queijo é só colocar o queijo. Aí você só processa o queijo e coloca o queijo em cima da massinha quando chegar nessa etapa. Tem pessoas que gostam muito do za'atar, que é um tempero árabe. Ele é um tempero mais ácido, ele tem um cítrico, é uma característica própria dessa semente. Então tem za'atar verde, tem amarelo, tem laranja, tem vermelho. São características dessa semente e ela dá um sabor bem ácido. Então tem pessoas que gostam, tem pessoas que não, mas é um tempero muito comum na culinária árabe. Então se quiserem usar, também lembrando, é o que eu sempre digo, tempero não faz errar a receita. Então não é porque você colocou, eu não gosto e eu não coloco, ou eu gosto bastante, eu coloco um pouco a mais, que vai dar errado. Então não tenham medo de temperar. O importante é quem não está acostumado a usar temperos, e não importa se é um tempero em pó ou se é uma erva fresca. Quem não está acostumado, começa devagar. Então não adianta colocar um monte, porque pode ser que você não goste. Então vai colocando, vai provando o sabor desse alimento. Eu gostei, gosto de pimenta síria. Próxima vez que eu fizer, eu vou colocar um pouco a mais. Então você vai colocando a característica do seu tempero na receita que você vai fazer na Thermomix. Então, para quem não sabe fazer nada de cozinha, eu posso seguir o passo a passo das receitas. Algumas dessas tem no Cookidoo, não todas, mas algumas tem.
Esfirra, por exemplo, tem uma receita que é diferente. Essa aqui é uma receita que eu aprendi na faculdade, quando eu fiz gastronomia. Aí eu fiz a receita, eu achei que ela podia ser melhor, porque agora eu tô muito acostumada a trabalhar com massas, com pães, com sabores. Eu disse, não, ela pode ser melhor. Então eu ajustei, então ela não é nem mais a da minha faculdade, já mudei a receita. Então ela também não tá ainda no Cook Do. Ela é uma receita que a gente fez para essa aula. E o resultado dela ficou muito legal, vocês vão ver como ficou. Então o tempero ele é muito individual e ele é muito legal de a gente ir explorando, tá? Isso para qualquer tipo de tempero, tá? Então as esfirras elas podem ser também de escarola, de frango, enfim, a cobertura que quiser, tá? Nesse aqui a gente vai fazer a de carne, porque é a que, digamos assim, as pessoas têm mais medo de fazer, porque a gente trabalha com a carne um pouquinho diferente do que fazer um refogado, né? Então a gente vai trabalhar com ela crua. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês, tá? O que a gente vai fazer? No passo número 1 diz assim, ó, coloque o tomate, a cebola. Lembrando, nas aulas a gente coloca tudo já porcionado, só para facilitar o andamento da aula. Em casa, vocês não precisam fazer esse mise en place e sujar todos os potinhos do seu armário para depois você ter que lavar todos os potinhos. Nada disso. Ah, então assim, em casa, uma tábua, uma faca, você vai, por exemplo, abrir o tomate, tirou a semente do tomate, larga ele aqui dentro. Ah, então não vai usar o potinho. A cebola, descasquei a cebola, cortei a cebola no meio, largo ela aqui dentro, tá? Isso é praticidade. Mesma coisa para farinhas, açúcar, você vai pegar aquele recipiente que você normalmente, né, armazena, e porciona pesando diretamente na Thermomix, tá? É realmente só por uma questão de aula que a gente faz isso. Então, nesse primeiro passo fala tomate, cebola, salsinha, e aí diz assim, ó, triture 5 segundos, velocidade 5. Baixe o que ficou na lateral do copo e adicione a carne moída, a pimenta síria, que é uma pimenta muito característica, utilizada na culinária árabe. Essa pimenta, ela não arde, ela tem aroma, então é uma junção de aromas que vem da canela, do cardamomo, né, lembra um pouco todos esses sabores reunidos, mas ela é pimenta mesmo, é um tipo de pimenta que é transformada em pó e a gente aplica nas preparações, né, nas receitas árabes. Mas vocês não vão mais precisar fazer todo esse passo. Porque enquanto eu estava aqui fazendo os pré-preparos, eu já economizei e já cortei um passo, porque a minha ideia é sempre facilitar ao máximo o uso da Thermomix. Então esse primeiro passo vocês vão fazer em um único passo, tá? Então a gente vai colocar isso, agora a carne moída vai entrar junto. A carne moída, claro que vocês podem escolher aquela que for da preferência de vocês, mas é importante que seja uma carne magra, tá? Porque senão depois, na hora que a gente vai cozinhar, vai soltar muita gordura na nossa esfirra. E não é isso que a gente quer umidade, mas não um excesso de gordura. Tá? Mas pode ser, enfim, a carne que cada um estiver acostumado a utilizar. Tá? Vou colocar a pimenta síria. Como eu falei para vocês, tem aqui as medidas dos temperos, né? 1,5 colheres de pimenta síria, 1 colher de chá de sal, mas vocês podem ajustar conforme o gosto de cada um, tá? Então, sal e a pimenta do rei. E agora a gente vai poupar um dos passos, porque simplesmente a gente vai fazer 5 segundos na velocidade 5. Então, aquele passo que diz ali de 3 segundos velocidade 5, a gente risca, que a gente vai colocar todos os ingredientes no copo e fazer uma única programação de 5. Isso, porque aí vai ficar somente 5 segundos na velocidade 5. Então, ao invés de a gente trabalhar com 8 segundos no resultado final, a gente agora economizou 3 segundos. Mas aí você não colocou o azeite, esqueci dele. Não, esqueci. Bem lembrado. Obrigada, minha assistente. Porque às vezes, né, eu vou me empolgando e esqueço. Ó, já tava quase. Deixa eu tirar aqui a sujeirinha que caiu. Quantos segundos faltam? Ixi, ó, só passou 1 segundo. Vocês viram isso? Vocês conseguem ver por cima aí?
Deixa eu tirar o copo e vou mostrar pra vocês. Passou só 1 segundo. Olha o que a máquina já fez. Com 1 segundo, tá? Então é muito rápido. Imagina você picar tudo isso na mão, misturar depois. Quanto tempo ia levar, né? Então, eu só bati no botão. Quando a gente bate no botão, a programação para onde ela tá. Então agora eu vou girar de novo até as 5 e deixar fazer o tempo. Essa é uma programação que a gente usa muito. Então a gente pica cebola, tomate, faz vinagrete, enfim, várias preparações a gente usa com os 5 segundos na velocidade 5, tá? Mas agora esta função de fazer o recheio, tá? Então ele fica dessa forma. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa carne dentro do cesto, porque ela vai dessorar um pouquinho, não é nada demais, tá? Mas ela vai ficar aguardando a gente fazer a massa, e a massa vai descansar um pouquinho. Então o excesso de líquido que tiver dentro dela por conta do tomate vai escorrer um pouquinho, mas não vai ser muito. Vocês vão ver, vai fazer esse processo aqui. Não é nada que seja demais. Nossa, dessorou, como a gente vai fazer na coalhada. São coisas diferentes, tá? Então a gente deixa aqui. Vou colocar na geladeira, né, porque a gente está mexendo com carne crua, então eu não posso deixar numa temperatura que cause uma proliferação de bactéria. Então sempre volta para a geladeira e depois a gente pega. Aí pra gente fazer a massa, a gente vai ter que estar com o copo limpo, tá? Claro, aqui a gente tem esse grande benefício que a gente tem copos extras, então a gente só vai trocando copo, né? Mas em casa, se não tiver o copo extra, lava o copo que a gente agora vai fazer a massa, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar água. Deixa eu selecionar aqui a balança. Então eu vou colocar água. São 200 gramas de água. Se ela não tiver zerada, tara ela. E aí a gente vai adicionar a manteiga, o azeite, tudo, tá? Açúcar, sal, a farinha. A gente já deixou aqui tudo porcionadinho para facilitar. Aqui eu tenho a manteiga e o azeite juntos. O açúcar. Esse aqui é o fubá. O que me faltou? Sal. Agora a farinha. E o fermento. Eu tô usando fermento fresco, tá? Porque eu gosto do resultado de sabor que ele dá, que é um pouquinho mais ácido. Nem todo mundo percebe isso, é muito sutil, mas poderia ser o seco, tá? Não tem problema. Se for usar o seco, no lugar de 10 gramas de fermento biológico fresco, usa 5 gramas do seco, tá? Biológico também, não é fermento de bolo. 10 é 5? 10, não. Esse é o fresco. Se você quiser usar o seco, aí usa 5 gramas, tá? E aí, de forma muito difícil, a gente vai suar muito. Preparem-se para agora, né, musculação. Então, a gente vai selecionar a função amassar, que é a função que sova a massa. 3 minutos. Gira o botão e só relaxa. Fica esperando ela trabalhar, tá? Diga. O fresco você não precisa dissolver? Não precisa dissolver o fermento fresco, não precisa colocar água morna, nada disso. Não precisa. Essa é uma massa que vai se misturar, pelo atrito ela já vai aquecer o suficiente e a gente vai deixar ela já boleada, fermentando um pouquinho, então não precisa, tá? Até porque o fresco, quando é fermento fresco, ele se distribui melhor na massa. O seco, o ideal é a gente dissolver ele primeiro, tá? Mas no caso do fresco não precisa. Se fazia muito isso, né? Se colocava o açúcar e ele dava aquela desmanchada, mas não tem necessidade. Ele mistura super na massa, tá? Agora eu uso o levain natural. Tá. Seria a mesma medida?
No levain, no caso de usar o levain, você vai usar 40% do peso da farinha, tá? Então você vai pegar, isso serve para qualquer receita que você queira não usar o fermento biológico, né, seco ou fresco, e trocar por levain. Você vai usar 40% do peso da farinha e aí a água você vai colocar no final, ajustando a consistência, porque o levain tem água. Então, dependendo do quanto você hidrata o levain, tem pessoas que fazem um levain mais seco e outros mais líquido. Então a água não vai ter uma exatidão. Aí eu não coloco a água por primeiro. Na realidade eu tiro a água da receita, coloco tudo menos a água mais o levain, misturo um pouco. E aí vai observando, você pode abrir por cima, ah não, a massa está muito seca. E aí você vai pingando um pouco de água até ela ficar macia. Tá? Porque aí vai ter que ajustar o ponto. Porque o levain ele acaba tendo água dentro dele. Tá? A gente vai fazer? A gente vai tirar a massa do copo, ó, a massinha já tá formada. Para tirar, a gente vira o copo em cima da bancada, gira o pino da lâmina, vocês vão ver que ela fica dura, quando ficou molinho é porque a massa já caiu, tá? Ó. E aí sempre fica lá na base da lâmina, aí você, eu vou puxar com a mão, pronto, puxou com a mão, cortou o dedo porque a lâmina é muito afiada. Então, o que a gente faz? A gente volta com o copo para a base, fecha e simplesmente a gente gira o botão até a velocidade 10. A velocidade vai espanar para a lateral. Ó, soltou. Vamos ver se falta mais alguma coisa de soltar. Aí sim, a gente pega com a lâmina, ó. Com a lâmina, desculpa, com a espátula. Aí, ó, a gente consegue puxar tudo pela lateral. Saiu tudo lá de baixo da lâmina. Ó. Pronto. Ó, tá? Daí a gente consegue tirar sem se machucar, tá? Eu vou voltar com o copo pra cá, porque o que a gente vai fazer? Pra gente ter uma produção mais bonitinha em casa, a gente pode porcionar essa massa numa medida que fique um tamanho legal, tá? É obrigatório fazer isso? Não, você pode fazer a esfirra de vários tamanhos. Mas quando você faz isso, você ganha uniformidade na preparação, tá? Então, isso aqui é só para ajustar a massa. A gente trabalha mais ou menos com 40 gramas. Então, seleciona lá a balança. E aí a gente vai pesar. Coloca a massinha aqui. Tirar mais um pouquinho e já deu. E a gente porciona toda a massa. Esse aqui também tá grande, deixa eu já tirar esse. Não precisa ser super exato, mas na realidade é só pra gente ter, porque faz uma diferença se você fizer 40 e 80, tá? Então, se vocês quiserem, a gente utiliza a balança a nosso favor, fazendo o peso certinho. Aí, o que a gente faz? A gente vai fazer uma bolinha. Eu gosto de puxar a massinha assim, dá pra ver aí por cima, né? Ó, eu gosto de puxar assim pra fazer uma bolinha, ó. E ela, vocês viram que essa massa não gruda, tá? Não tá grudando nem nada, ó. Você faz uma bolinha. E a gente vai deixar descansar um pouquinho. Posso simplesmente pegar e fazer uma bolinha? Pode. Não tá errado, tá? Ó. Só que quanto mais ranhurinhas ficar, que a junção da massinha, corre o risco de na hora que você for abrir, que a gente vai abrir a massa para colocar o recheio, isso abrir a borda, tá? Então por isso é melhor um pouquinho mais trabalhoso, mas ó, não é nada demais, porque parece massinha de modelar essa massa, tá? Puxou para dentro, ó, que ela vai ficar toda lisinha e ajusta na mão.
como se estivesse fazendo um brigadeiro. A gente costuma deixar, quando é padaria, enfim, qualquer tipo de pão, as emendas sempre para baixo. Porque aí quando ela for crescer um pouquinho, a emenda tá lá e ela vai sumir porque a massa tá fermentando, tá? Se a emenda ficar para cima, ela vai abrir durante a fermentação. A Ana perguntou se usar farinha de trigo sarraceno é a mesma medida. Não, o que acontece? A farinha de trigo sarraceno, ela é uma farinha que não tem glúten. Então a viscosidade dela é diferente, a textura dela é diferente, a quantidade de água que tem que colocar é diferente, então não dá para trocar um para um, tá? Se alguém quiser fazer essa receita sem glúten, eu não testei. Eu trabalho com um produto sem glúten, então sei bem dizer para vocês o quanto é uma alquimia fazer o ajuste de uma receita sem glúten. Não testei. Mas aí nesse caso eu diria para trocar por algum mix de farinha pronta, sem glúten, que pode ser que dê certo. Talvez tenha que ajustar um pouco de água, porque se o mix tiver goma, vai precisar de mais água, porque são características diferentes, tá? E o trigo sarraceno, apesar do nome trigo, ele é uma semente diferente e ele não tem glúten, tá? Então isso já muda tudo. Diga. Essa receita pode dobrar e congelar? Pode. A massa pode. O recheio, eu te digo assim, pode fazer 2 vezes, melhor não dobrar. Você viu que é muito rápido, né? Então assim, você nem lava o copo. Então você já separa 2 vezes a receita do recheio, coloca no copo, bate e tira. Coloca no copo, bate e tira. Ah, porque o recheio, como ele é carne, se você colocar muito volume para dobrar a receita, vai bater muito embaixo e não vai puxar o que está em cima. Tá? Então, o recheio faz 2 vezes e a massa sim consegue dobrar. Tá? Daí consegue fazer 2 vezes. Aí congela ela no ponto depois que a gente vai abrir. Quando a gente abrir, ao invés de assar, congela. Aí congela, antes de assar. Pronto, vamos deixar elas aqui descansando. Bom, então, vamos continuar e depois a gente abre elas. Agora a gente vai fazer uma sobremesa. As sobremesas também árabes têm muitas opções. Difícil escolher uma, porque tem muitas opções gostosas. E muitas delas são à base de nuts, né? De castanhas, de pistache, que é muito utilizado, nozes, amêndoas, que são os mais comuns, os 3 mais comuns que são utilizados nessa região. Né, nessas regiões da culinária árabe, que não é só, às vezes a gente fala, é só na Arábia. Não, tem todos os países da comunidade arábica, mas tem também Líbano, tem Irã, tem uma parte do Egito que tem uma influência árabe muito forte, então também tem influência na culinária. Então é uma grande região, não é um país, né, não é centrado em um único lugar. E essa sobremesa que eu acabei escolhendo para a aula é uma delícia, que é a baklava. Ela é uma sobremesa que é bem comum até em confeitarias, porque ela é uma sobremesa que dura bastante. Então quando você faz, você consegue ter ela por 5, 6 dias, porque ela tem uma carga de açúcar mais alta, então isso já se torna um conservante. Então assim, ela se torna fácil de até as pessoas terem em casa. Ela dá um pouquinho de trabalho nas etapas de produção, tá? Mas eu digo assim, às vezes é um trabalho que compensa. E vocês vão ver que não é nada de outro mundo, mas de fato ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o pistache aqui. Eu tô fazendo com pistache e nozes, tá? Poderia fazer 100% pistache, poderia fazer 100% nozes. Poderia acrescentar amêndoas, fazer só de amêndoas, amêndoas com nozes, posso escolher, tá? Não tem problema. O que acontece? Como é que eu vou saber, eu quero mudar de nozes para amêndoas? A mesma medida, tá? Então isso é que é importante. Eu vou pegar a quantidade de pistache, a quantidade de nozes são 350 gramas. Então é sempre trabalhar com a medida total dessas nuts. Tá? Aqui a gente vai colocar 50 gramas de pistache, que é o que a gente vai utilizar depois na decoração do nosso doce.
Pronto. E aí a gente vai triturar. 5 segundos, velocidade 6. Que ele vai ficar picadinho. A gente tira do copo. Ó, picadinho. Que a gente vai usar só na decoração depois, tá? Aí, tira bem o que tá no copo. Porque a próxima etapa, a gente vai derreter gordura. A gente vai derreter a manteiga junto com o azeite. E para isso o copo tem que estar limpinho. Para vocês não passarem trabalho lavando o copo, tira bem o resíduo, pega o papel e puxa o pozinho que tiver aqui dentro, tá? Posso desmembrar o copo, lavar, não tem problema. Eu tô só mostrando para vocês uma forma de ser mais prático e não dar tanto trabalho. Aqui, ó, tirei todo o excesso, tá? Porque eu não preciso estar com 100%. Eu só não posso ter ainda resíduo do pó, tá? Volta pra cá. E agora, então, o que a gente vai colocar? A manteiga e o óleo, que eu já tenho os dois aqui juntinhos, pra derreter. Pronto. 2 minutinhos? Não, 4. Não tô enxergando. 4, 70 graus, porque eu quero só derreter, não quero que fique fervendo, nada. E deixa ela aqui derretendo, tá? Enquanto isso, já vai separando os próximos ingredientes, que aí sim, a gente vai triturar o pistache junto com as nozes. E depois a gente ainda vai adicionar, a gente tritura junto o açúcar e depois vai adicionar a manteiga. A parte da calda, que é a água, canela, suco de limão e tal, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, a gente pode fazer depois que assar. Tá? Então vocês não precisam fazer tudo. Ah, vou fazendo todos os passos, vou deixar a calda esfriando. Não precisa. Tá? Então, porque vocês vão ver que ela demanda um tempo pra gente montar. Depois ela vai ser assada, essa sobremesa. Então, quando estiver quase saindo do forno, vem, faz a calda, já fica com a calda pronta para colocar por cima, tá? Que é isso que a gente faz com a calda, porque daí ela encharca essa massinha e fica tudo docinho por dentro. Tá? É uma sobremesa bem gostosa, bem aromática, porque nela a gente usa a água de flor de laranjeira, que tá aqui, ó. A gente tem alguns lugares aqui em São Paulo, não é uma coisa que você encontra em qualquer mercado, tá? Não sei necessariamente como é em outras cidades para o pessoal que está assistindo. Mas aqui em São Paulo, a gente tem algumas casas árabes e aí você encontra esses produtos mais específicos, tá? Então, por exemplo, a água de flor de laranjeira eu comprei, não achei em nenhum mercado, comprei numa casa árabe que tem aqui em Moema. Ó, já derreteu aqui, nem precisou dos 4 minutinhos. Ó. Derretidinho. A gente tira também esse excesso da gordura aqui de dentro do copo, que fica na parede. Puxa com a espátula. E agora a gente vai colocar pistache, nozes e o açúcar. E a gente vai bater 3 segundos na velocidade 5. A gente vai quebrar. A gente não quer que vire farinha. A gente só vai quebrar essas nuts. Opa. Oi? Normalmente eu uso açúcar demerara, tá? Por exemplo, o mascavo, ele pode ser utilizado, ele dá cor. Posso usar o refinado também, não tem problema nenhum, tá? É que a gente sempre usa o demerara quando a gente precisa de um açúcar fino, a gente tritura na Thermomix. Então é o que a gente sempre usa aqui na casa, tá? Então são 3 segundos, não 5, né? Eu já ia bater demais. 3 segundos na 5.
pode ser qualquer tipo de óleo, tá? Na receita tá óleo de girassol, porque ele é o mais neutro de sabor, mas poderia ser óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de coco, enfim, qualquer um deles, tá? Não tem problema. Então aqui a gente triturou, entrou a manteiga, a água de flor de laranjeira, que agora é o que a gente vai dar o sabor desse aroma. Depois eu passo para vocês a garrafinha para vocês sentirem o aroma. Oxe, que exatidão britânica, né? Ó, já vou passar para vocês sentirem o sabor. Parece um perfume, né? Não parece que é... Não, não é alcoólico. Não é alcoólico. É como se fosse uma essência. Como se fosse uma essência de baunilha, digamos assim. Não é alcoólico, tá? E aqui a gente vai colocar 3 minutos, se eu lembro de cabeça? 3 minutos. 3 minutos, 70 graus, na velocidade de colher. Esse açúcar, junto com a manteiga, vai derreter, a água de flor de laranjeira vai aromatizar e isso a gente vai usar como recheio da nossa baklava, tá? Também dá para colocar água de rosas, é uma alternativa, tá? Ao invés da água de flor de laranjeira, a água de rosas também é muito utilizada na culinária árabe. Enquanto isso, a gente vai fazer a parte mais divertida para uns, a parte mais difícil para outros, que é começar a mexer na nossa massa filo. Então, ela vem enroladinha assim, e aí vocês vão abrir ela com cuidado, ó, que aí a gente vai abrir e chegar nas folhas, tá? Então, é essa folhinha bem fininha que a gente vai usar, ó. Por isso que é difícil de fazer em casa essa massa, porque ela é muito fininha. Ó, ela rasga, ó. Né? Pronto, já desistiu. Desistiu da sobremesa. Vou comprar pronto, ó, puxar. Então assim, ela é fina como um papel. Mas é isso que faz toda a diferença no resultado final da nossa sobremesa, tá? Quando ela rasga, não é nenhum problema, tá? Então, apesar de ela ficar em pedacinhos, quando a gente coloca ela na assadeira, a gente vai passar a manteiga derretida e ela gruda. Então não tem problema que se ela for quebrando, você tiver que ir colocando as partezinhas dela como uma montagem, tá? O que a gente faz? Vocês viram que ela é sensível. Minha sugestão, principalmente para quem não está acostumado. Pega a massa, vai colocando na bancada e aí você vai medindo na sua forma. Vamos ver se serve nessa. Serve, tá? Poderia até tirar aqui 1 centímetro para ela não ficar subindo, para ela ficar certinha. Mas é que eu tenho uma forma quadrada, eu tenho a forma redonda. O ideal não é redonda, tá? Porque você vai ter mais dificuldade. Pega a quadrada, retangular, e aí você vai cortando as folhas no tamanho da forma que você tiver em casa, tá? Que foi isso que a gente fez então aqui. Para já deixar as folhas certinhas, o que a gente faz? Vocês podem passar com pincel, tá? A manteiga. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Na segunda passada do pincel, vocês já estão com a mão. Tá? Então, se não tiver luvinha, lava bem a mão e pega aqui. Deixa eu colocar aqui. Ó, a gente passa no fundo da forma. Aí a gente vai pegar a folhinha que a gente cortou. Ó, quebrou. Não tem problema. Não entre em pânico, que você vai conseguir ajeitar ela aqui dentro da forma. Vai ajeitando, ó. E ela vai grudando, tá? É fina como um papel. E aí, a gente vem de novo. Vai tirando essas bolhas maiores que ficam, porque a gente encosta, né, na base, ó. Vai colocando a manteiga, que é isso que vai fazer a sensação do crocante e levemente folhado depois que ela assar. Tá? Ó, passa aqui e mais uma folhinha, ó.
Vou colocar ela aqui em cima. Pego essa outra parte que fugiu e coloco aqui. A gente faz de 7 a 10 camadas, tá? Na realidade, aí, quanto mais camadas a gente fizer, na receita para você está 10 camadas. Quanto mais camadas a gente tiver, mais resultado de massa crocante eu tenho no final, tá? Mas, eu enchi a minha paciência, não tô mais com paciência para fazer esse processo, que eu já sei que isso acontece. Faz 7 que você já vai ter um resultado bem legal, tá? Pelo menos faz 7. Olha aqui, ó, já fizemos 2, gente. É rápido. Aí, só para eu não ficar aqui a tarde inteira fazendo isso, eu contratei uma pessoa só para fazer isso. Ana, venha que você vai receber aplausos meus, assim, ó. A Ana ficou craque porque hoje de manhã a gente fez as degustações de vocês, eu e ela, e a gente fez um monte de folhas, assim, folhinha por folhinha. 450 folhas, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Que a gente já deixou pronto, né? Não ia fazer todo esse processo, a degustação de vocês já está garantida, tá? Então a Ana continua aqui pra gente. Ó, eu já tenho as folhinhas, a gente já cortou para facilitar, mas é isso que eu falei para vocês. Vai cortando no tamanho do recipiente que tem em casa. Passou manteiga, coloca lá, passou manteiga, coloca lá. E aí, quando você colocou, se chegar em 10 camadas, chegou na 10ª camada, vai o recheio, tá? Que daí a Ana, quando ela for colocar, a gente mostra direitinho. É só espalhar o recheio e continuar com mais 10 camadas em cima, tá? Isso. Tá? Então, por isso que... vocês acharam que era só 10. São 10 mais 10. Portanto, são 20. É aquela paciência. A Ana tá incluída na Thermomix. Agora vai todo mundo querer a Ana em casa agora. O que acontece é assim, a culinária árabe, ela é uma culinária base mulheres, homens não entram na cozinha. Então as mulheres, no momento em que elas estão dentro da cozinha, elas estão brincando, é um grande momento de prazer para elas, é um compartilhar. Porque elas estão ali trocando receitas, conversando, cantando, elas cantam muito na cozinha, enquanto cozinham, e se preparando para servir uma refeição maravilhosa para a família. Então, para elas, colocar 20 camadas de massa filo não é nada, é uma grande diversão, tá? Mas eu super entendo que a gente não tem toda essa paciência do mundo, né? Eu mesma falo, às vezes, algumas coisas de confeitaria, eu digo, gente, não nasci com essa paciência, né? Tão detalhezinho assim. Mas se chegar em 7, então 14 camadas, já tá valendo, tá? Não vamos chegar nas 20, não tem problema, tá? Mas, de fato, fica bem gostoso. Vocês vão ver, vão poder provar. E aí... e o rolinho dá para essa receita inteira, tá? Então eu comprei 2, porque claro que a gente ia fazer bastante, mas não tem necessidade. Se vocês comprarem um rolinho da massa filo, dá para a receita toda, tá? Tá, tudo bem. Se vocês escolherem um recipiente enorme, daí não vai dar, tá? Coordenem aí o tamanho do recipiente. Bom, vamos fazer coalhada. Vamos para ela, nossa grande querida coalhada, que é também uma base super importante da culinária árabe. E a gente tem a coalhada fresca e a coalhada seca. A seca é porque a gente dessora ela, que é o processo que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas na realidade a gente pode utilizar ela fresca, as bases são as mesmas, tá? Como é que a gente faz isso? Mesmo processo de fazer iogurte. Tá? A diferença é que para a coalhada a gente trabalha com a temperatura de 37 graus. É uma temperatura mais baixa do que em relação ao iogurte. A ativação de lactobacilos e bactérias fermentativas é diferente. E essas bactérias estão dentro do iogurte, dentro do leite, são as bactérias naturais que existem nesses alimentos. Então, quando a gente trabalha a 37 graus, a gente desenvolve a fermentação a partir de algumas bactérias, que os nomes são
difíceis, então a gente acaba não gravando. E acima de 40 graus, que é o que a gente usa para o iogurte, são outras bactérias. Então o resultado final ele é muito parecido, sabores um pouco diferentes, porque essas bactérias que trabalham a 37 graus deixam o produto mais ácido, e as bactérias acima, que são termófilas, elas trabalham com um calor maior, acima de 40 graus, deixam o resultado final mais adocicado. O iogurte natural não é doce. Claro que para ele ser doce a gente coloca um açúcar, enfim, às vezes até o leite em pó, que já ajuda nesse final mais adocicado. Mas se você pegar iogurte que acabou de ser feito e coalhada, você percebe que o iogurte é levemente adocicado, naturalmente, tá? Sem adição de nada. E aí na coalhada, depois que a gente faz esse processo, a gente vai dessorar para ter a coalhada seca e adicionar sal. Então, que no iogurte a gente já não faria, tá? Então esse é o processo. Então o que a gente faz? Dentro do copo da Thermomix a gente vai colocar o litro de leite, é leite integral, tá? Tem que ser leite integral nesse caso, porque quando a gente utiliza o desnatado ele não dá a mesma consistência, e quando a gente utiliza o sem lactose, ele às vezes até demora mais para fazer o processo de fermentação, porque a lactose é um carboidrato do leite, que é consumido por essas bactérias enquanto está na fermentação. Então, naturalmente, a coalhada e o próprio iogurte, eles têm menos lactose, tá? Por conta das bactérias consumirem esse carboidrato. Vai entrar o iogurte, que é o iogurte natural que eu estou usando. Depois que vocês fazem a coalhada, pode ser a própria coalhada, tá? Não tem problema nenhum. O soro do próprio que usa para dessorar não vai dar o mesmo resultado. Porque no soro a gente tem mais proteína. Talvez tenha que colocar um pouco mais de quantidade, mas se pegar a coalhada toda, o efeito vai ser melhor de fermentação, tá? Feito isso, que é o mesmo princípio de fazer iogurte, mesma base, a gente vai lá na função fermentação. Nesse caso aqui, a gente vai selecionar 10 horas de fermentação, não precisa mais do que isso, que às vezes iogurte a gente deixa até 12. Tô girando ao contrário. E vamos trabalhar com a primeira temperatura que a máquina disponibiliza, que é 37 graus, tá? Exatamente para ativar esse tipo de bactéria. Quando a gente faz isso, só gira o botão, né? A gente pode até misturar, na realidade é melhor, tá? Eu pulei essa etapa. Tô já economizando a receita. A gente mistura um pouquinho, só para esse iogurte ficar, né, misturadinho no leite, né? Para ele se misturar, porque na função fermentação a gente não tem um grande movimento do conteúdo, tá? Então é o suficiente para misturar. Aí sim, fermentação. Em 10 horas. Temperatura que é a primeira de 37 graus e gira o botão. O que a máquina faz nessa função? Ela começa a misturar bem devagarinho, é como se fosse velocidade de colher, é bem lenta e ativa a temperatura embaixo do copo. Quando ela atingir os 37 graus, ela vai parar e só fica a contagem do tempo, porque ela se mantém naquela temperatura selecionada, tá? Então, durante essas 10 horas, a Thermomix vai estar ligado, o display vai estar ligado, ela vai estar, né, mudando o tempo. Quando terminar, ela vai simplesmente parar, vai tocar musiquinha igual como qualquer outra programação, tá? Então, a minha sugestão é, faz à noite, que de manhã, quando você acordar, vai estar fermentado, tá? Só pra gente não ficar às 10 horas esperando a fermentação dela, o que eu fiz? Eu já trouxe, ó, esse daqui, a gente fez exatamente esse processo, chegou no final das 10 horas, a gente tirou e a gente tem a coalhada, ó. Dá pra ver?
Eu vou virar ela aqui dentro, que daí vocês vão conseguir enxergar melhor. 1 litro não rola, né? Quer fazer mais. Ó, litro dá isso aqui, tá? É 1 litro só que dá... Na realidade, assim, você vai conseguir dobrar a receita, fazer com 2 litros. Com 3 litros você não consegue fazer, porque o copo tem capacidade de 2,2 litros. Então, você faz com 2. Aí, assim, vai fazer com 2 litros, você dobra o iogurte, tempo, temperatura, é tudo igual. Não muda, tá? Não muda nada. Você mantém a mesma coisa. Porque a máquina vai trabalhar para manter o conteúdo que está aqui dentro, não importa o volume que ele tiver, naquela temperatura programada, tá? No Cookie Do? Tem. Isso, tem. Quando a gente faz o iogurte, parece que ela fica mais tempo batendo. Não, ela ia ficar misturando mais um pouquinho para chegar na temperatura e ia parar. O que acontece quando a gente faz o iogurte, a gente usa temperaturas às vezes de 45 graus, 50. Então ela leva mais tempo para chegar nessa temperatura. Depois ela para. Fez isso, pra gente dessorar, ela tá pronta para usar coalhada fresca. Tá? Como se fosse uma textura de iogurte. Quero a seca. Coloca dentro do cestinho um pano, pode ser um pano próprio, nesse caso aqui é um voal, que eu sempre uso para dessorar iogurte. Ah, mas eu não tenho. Usa um etamine, um paninho de algodão, que seja só para isso, tá? Porque é um paninho que você não vai colocar produto de limpeza, nada disso, tá? A gente vira aqui dentro, ó. E a gente vai deixar dessorar. Ó, tá dessorando já, ó. Tá? Então, que tempo que eu deixo dessorando? Pelo menos 1 hora. Quanto mais eu deixar, mais seca ela vai ficar. Então, você pode ir olhando. Olha, daqui a 1 hora, já tá numa textura legal, é a textura que eu quero. Não, eu quero mais sequinha. Deixa mais 1 hora, tá? Isso você vai dosando conforme o resultado final que você quer, tá? Então a gente vai deixar aqui, daqui um pouquinho eu já mostro mais pra vocês, tá? Como esse meu recipiente ele é baixinho, ele vai encostar, o soro vai cair e aí vai ficar, né, na base do cestinho. Então o que a gente faz? A gente coloca um recipiente aqui dentro só pra isso ficar mais alto, só pra isso, tá? Vou deixar aqui do ladinho. Se pode usar sal comum, pode, qualquer tipo de sal que cada um esteja acostumado a utilizar, porque ele é um tempero da coalhada. Leite sem lactose, recomendação de marca. Na realidade, o leite sem lactose não vai dar um bom resultado, tanto para iogurtes quanto para a coalhada, porque a lactose é coagulada, ela não é coagulada, ela é fermentada durante o processo de produção da coalhada e do iogurte. Então, apesar de eu usar um leite integral normal, o resultado já é um produto com baixa lactose. Não dá para dizer 0 lactose, mas com baixa quantidade de lactose. Validade de produtos frescos, normalmente 3 dias, tá? O que acontece? A coalhada não vai estragar, mas ela vai ficar mais ácida. O processo de fermentação, mesmo na geladeira, ele ainda existe. Então você tem um produto bem bacana por 3 dias, isso não quer dizer que no 4º dia ela tá ruim, ela tá azeda. Ela fica mais ácida. Ó, parou. Tá? Se ela azedar, realmente ela estragou, tá? Que são coisas diferentes, são sabores diferentes. E aí, se você tiver num recipiente bem fechadinho, hermético, ela pode durar 5, 6 dias, tá? Mas muda um pouquinho o resultado de acidez dela. A pergunta é se pode ser o leite de caixinha ou de garrafa, tem que ser o fresco, enfim, hoje a gente tem vários tipos, né? Na realidade, qualquer um deles serve, tá? Quando eu fiz vários testes para iogurte, marcas diferentes deram resultados diferentes. Então, acho que é muito assim, a marca que cada um está acostumado a usar, mas qualquer um deles consegue coagular, porque quem coagula é a proteína.
Então por isso que faz diferença se é vegetal ou não, mas aí qualquer um deles serve. O A2A2 também, que é um tipo de leite que você perguntou, também dá certo. E que tem, né, na garrafinha. Também é um que vende de garrafinha. Também dá super certo. E às vezes algum fica mais viscoso, outros um pouco menos, mas aí também questão de marca, né? Quando a gente termina de fazer, ó, a camadinha, a gente faz umas marquinhas. Vou pegar com acho que tem aqui, uma faca. Pegar o lado que não corta. E a gente só faz umas marquinhas assim. Primeiro a gente fura, ó. Só porque quando a gente colocar a calda vai entrar. E aí a gente marca sem cortar, tá? É só pra marcar, que daí fica com uns desenhinhos, assim, a Ana vai fazer, aí vocês vão ver. É só pra marcar a textura da massa, tá? Muito bem. Baba ganoush, na mesma folha que a gente tá aí. Pra gente fazer essa pasta, que também é uma pasta super tradicional, a gente tem algumas formas de trabalhar a berinjela. A mais convencional é a berinjela inteira, que a gente coloca na boca do fogão, deixa ela queimar em volta e usa só a parte de dentro. Essa forma de preparar a berinjela faz com que ela tenha um sabor bem defumado, por conta da queima da casca. Então essa é a forma mais convencional. Nem sempre a gente consegue fazer isso porque não tem o fogo, por exemplo. Não quero também colocar no meu fogão e tal. O que vocês podem fazer? Colocar no forno, tá? Que foi o que a gente fez aqui. Então abre a berinjela na metade, a gente já deixou assada. Abre a berinjela na metade, faz um cortezinho só pra gente encaixar o dentinho do alho aqui nela e leva pro forno, tá? Forno 200 graus, 50 minutos. Quando é que você vai saber que tá pronto? Você percebe que a berinjela tá cozida e ela já tá bem douradinha, tá? Esse douradinho vai dar sabor também. É diferente do sabor do fogo. O fogo dá defumado, esse douradinho dá tostado. Mas eu não quero fazer nenhum nem o outro. Então você pode refogar a berinjela. Só que o processo de refogar é o que dá menos sabor, tá? Então assim, quando a gente vai muitas vezes num restaurante árabe e gosta do baba ganoush, pode saber que ou ele foi no forno, a berinjela foi no forno ou ela foi no fogo. Então isso faz bastante diferença, tá? Então só para acelerar esse processo, a gente já fez a berinjela no forno, a gente deixou, ó, até ela ficar cozidinha, ó. Aí você passa com a colher dentro da casquinha e tira tudo, ó. Sai facinho a polpa. Que a gente não vai usar a casca, tá? Ó. E os dentinhos de alho que estão assados, a gente coloca aí dentro. Que eles vão ajudar no sabor, ele tá tostado, tá? Então, tudo isso vem pro copo. Aqui a gente tem a polpa de 2 berinjelas, tá? Que é exatamente o que tá na receita. Essa receita também dá pra dobrar, sem problema nenhum, tá? Essa aqui até dá pra triplicar, porque o volume que ela faz dá tranquilamente pra colocar 3 vezes. Vamos assar, pode já colocar aí. Que daí a gente aproveita. Deixa eu ver vamos ver o trabalho que a Ana fez de quadradinhos. Olha, que lindeza. Já tá com o recheio aqui. Ó. Isso. Colocou o recheio, mais 10. Não corta, só marca, tá? Depois, sim, a gente corta com ela folhada. Corta. Tem, né? Tem ainda, Mari? Depois a gente corta. A gente já vai aproveitar e vai assar essa daí, tá? 160, se eu não tô enganada, que eu não tô lembrando de cabeça. 160, exatamente. 30 minutos. Será que não é melhor colocar nesse, que daí não faz barulho? Acho que é, né? Porque esse daí faz muito. Aí o Marcos me mata que eu tô fazendo barulho aqui. Brincadeira, Marcos.
Vamos pesar. de tahine, que é a pasta. Fala, alguém tem dúvida no online que me chamou. Sim, forno pré-aquecido a 160 graus. Quando ele chegar na temperatura de 160 graus é que você coloca para assar, tá? Sempre assim, isso para qualquer preparação. Então, o nosso tahine, aí a gente vai temperar também com sal, azeite. Vamos pesar o azeite. Pronto. O suco de limão. Que limão também é uma fruta que se usa muito, né, nessa culinária. E é gosto, tá? Ah, eu gosto mais ácido. Opa! Gosto mais ácido, gosto do sabor mais intenso, coloca mais, tá? Essa é uma sugestão que fica gostoso, mas você pode ajustar conforme o paladar, não tem problema. Faltou algo? Não. Fomos com todos os ingredientes e de forma muito simples. 15 segundinhos na velocidade 4. Olha como é rápido. O processo mais demorado para essa receita é o forno ou o fogo, tá? Daí depende do que cada um quiser fazer na preparação. Isso, o Renato tá fazendo uma sugestão que se não quiser fazer no fogo para ter o sabor de fumaça, existe a fumaça líquida, daí dá para dar uma espirrada, né, em cima da preparação, que já vai ficar com o gostinho do defumado. E é bem isso mesmo, né? Ó. Então foi só misturar. E já tem aqui a nossa pastinha. Será que não vai caber tudo? Meu recipiente. Vamos ver, vou tentar. Pronto, vai ficar meio cheinho, coitadinho. Então, vamos para o próximo. Agora, já que estamos nas pastas, vamos finalizar as pastas, que assim vocês já vão conseguir degustar, que é a parte boa. Vamos para o hummus, que é a base de grão de bico, que também é um grão que se usa muito, né, na culinária árabe, de diversas formas, não só como a pasta, mas enfim, várias preparações tem grão de bico como base, tá? E também é bem simples de fazer. O que é importante aqui? O grão de bico já tem que estar cozido. Então, posso cozinhar na Thermomix, posso cozinhar na panela, posso comprar o que está pronto, que já vem cozido. Agora a gente tem aquela marca que vende a vácuo, o grão de bico é orgânico, inclusive. Então, são opções, né? Graças a Deus que a gente está tendo cada vez mais facilidades. O importante é que ele já esteja cozido. E aí, a gente vai colocar tudo no copo, tá? Mas se você cozinha aí, quanto tempo? O grão de bico, se eu não estou enganada, são 50 minutos. Eu acho que são 50 minutos, não lembro de cabeça. Tem no blog da Thermomix, tem. Tá? No Cook Do eu não tenho certeza se tem, mas no blog tem, tá? Então a gente coloca o... Pode falar. Tem uma receita de hummus no Cook Do, que o primeiro passo é cozinhar o grão de bico. Então tem a programação certinha, tá? Nem consultei as pastinhas do Cook Do. Então foi alho, grão de bico, o tahine. Deixa eu aqui. O sal. Depois a gente ajusta se precisar. Limão. E aqui entra um pouquinho de água para ajustar a consistência. Porque também se você cozinhar bastante o grão de bico, ele vai ter mais água dentro dele. Então aí vai de acordo com o quanto que ele foi cozido já
se vai precisar de um pouquinho mais de água, um pouquinho menos de água. Vou colocar esse tantinho assim. Vamos ver. Opa, tem que medir. Fome. 1 minuto, velocidade 7. É, desse aqui total, só isso. Por isso que agora com essas opções que tem prontas e que até tem versão orgânica, vale a pena. Vamos ver se ficou bom de tempero, se precisa de alguma coisa. Agora eu vou matar vocês, né? Não. Tá bom, viu? Não quero dizer nada não, mas tá bom. Muito bom. Oi, olha eu fazendo sujeira. Vou colocar só assim, porque tem mais aqui dentro, ó. Mas só pra gente não encher demais, né? Como eu fiz com o outro. Pera, Mari. Ó, esse daqui, que daí já pode guardar. Que a gente vai servir pra vocês. Eu fiz hoje de manhã. Tá geladinho, gostosinho. Muito bem. Temos romos, baba ganoush, temos coalhada. Vamos fazer o quibe e aí as meninas vão montar a degustação para vocês. Que a gente já tem as esfirras assadas. E aí enquanto vocês estão degustando, eu vou fazer a montagem da esfirra, tá? Que daí assim vocês não ficam com tanta fome. Senão vocês vão ficar com muita fome. Então vamos fazer o quibe. Deixa eu pegar aqui. Carne do quibe é importante, como é um quibe cru, é importante que ela esteja bem fresca, que seja do dia e que se mantenha na geladeira até a hora de processar. Ah, isso é bem importante para a gente manter a qualidade desse alimento que a gente vai acabar servindo cru, tá? E aí o que a gente faz? Nessa receita, a gente vai utilizar o trigo. Deixa eu pegar ele aqui. Que a gente hidrata, pode ser o trigo claro, pode ser o trigo escuro, que ele é um trigo próprio, né? É burgol, que é uma das formas que a gente identifica o nome dele. Ele é um trigo que a gente hidrata, é um grãozinho que a gente hidrata com água, então também só para facilitar esse processo a gente já fez antes da aula, com as 80 gramas do trigo e 150 de água, tá? E ele fica assim, não precisa espremer, não precisa tirar excesso de água, nada disso, tá? Ó, ele já tá hidratado e não tem água sobrando aqui, tá? Que é exatamente a receita. E aí, por conta disso, a gente faz o quê? Vai lá no passo número 3 dessa receita. A gente vai começar batendo gelo. O gelo, quando a gente faz o quibe, ele é importante para deixar a carne mais fresca, mais adequada para o consumo por um tempo maior e com uma coloração mais bonita, tá? Então você pega gelo, coloca no copo da Thermomix, aqui tem as 150 gramas da receita, e a gente vai simplesmente triturar o gelo. Então são 10 segundinhos, ele sozinho, tá? Na velocidade 6. Eu tô tão acostumada a fazer barulho o tempo inteiro, né, que eu esqueço de avisar. Que quando começa uma velocidade alta com um alimento que é duro, faz um barulhão, né? Ó, temos gelo processado, tá? 10 segundinhos. Dá pra fazer uma granita, né? Aí já podemos começar a pensar em outras preparações. Feito isso, a gente baixa o que tá aqui na lateral do copo. E agora a gente então vai colocar a carne. Aqui também a gente já deixou na medida certinha, tá? A gente já deixou organizado antes da aula. Ó. A carne, de preferência carne magra, o mesmo princípio da esfirra. Não que aqui a gente vá servir ela quente, não vai cair a gordura e tal,
Mas enfim, você está servindo algo que se você tiver pedaços ali de gordura, não vai ficar legal também para consumir. Então, de preferência, uma carne magra. Aqui a gente está usando patinho, nas duas situações, tá? A gente está usando patinho. Feito isso, a gente vai colocar sal. E aqui é importante que o sal seja pesado, para que tenha uma correlação correta de tempero para essa quantidade de carne. Pronto. Pimenta síria, isso vai bem. E a pimentinha do reino. A hortelã a gente não bate junto, tá? A hortelã é só para fazer decoração na hora de servir. Fechou. E agora vai bater 20 segundos. Opa, sem temperatura nem nada. Inversa, porque a gente vai misturar, mas a gente não quer que triture muito. Deixa aqui. Opa, esqueci o trigo. O trigo. Ah, tá vendo? Mais uma etapa que vocês podem colocar tudo numa só. Vamos economizar etapas. Faz tudo junto. Você coloca pra bater. Pó. Aí bota aqui. Coloca agora que só vai misturar no final. Coloca agora. É gosto. Se quiser bater hortelã junto, não tem problema, tá? Tem pessoas que gostam também de colocar salsinha, né? Mas não é tão característico, né? Mas daria também. E aí ficaria só 20, ficaria 40. Cada família tem uma mistura de sabores e tal, então às vezes tem essas diferenças. Sim, coloca tudo, 20 segundos, aí já fica uma programação só, tá? Ao invés de fazer o passo número 4, depois o 5 e tal, já vamos direto, 20 segundos, inversa velocidade 4, tá? E aí vocês vão ajudar com a espátula para isso misturar. Já tá pronto. Tá vendo? Poupei mais 20 segundos. Na anterior, acho que eu poupei pouco, né? Poupei 3 segundos, foi alguma coisa assim, né? Não, essa foi melhor, né? Poupamos 20 segundos na nossa vida, então isso já tá bem melhor, né? Quando você vai bater carne para fazer moída... De preferência, você usa a inversa, porque daí você não vira um creme, entendeu? Senão, quando você usa da lâmina normal, ela vai destruir demais. Aí é melhor já usar a inversa, que daí não destrói tanto, tá? Da hora de servir, vocês podem simplesmente colocar assim, retinho num prato, vocês podem fazer folhinhas, que é uma coisa muito comum, pode fazer porção individual, pode fazer uma porção só, enfim... Ela se torna modelável, né? Por conta da mistura que a gente tem aqui, a gente está trabalhando com a carne crua. Agora, é uma preparação que fez, serviu. Tá? Não dá pra ficar, né? Claro, se é num jantar, você vai ter o tempo do jantar. Não é que vai estragar imediatamente, até porque isso aqui tá bem gelado por conta do gelo. Mas eu quero dizer assim, não é uma coisa que você faz, deixa na geladeira a tarde toda, ele vai ressecar, ele vai perder o frescor. Não é a mesma coisa, tá? Ó. Aí se quiser fazer uma decoraçãozinha nele, com a faca, ó. Folhinhas de hortelã e tá feito. O trigo grosso pode ser utilizado para essa receita também, não tem problema nenhum. É só uma questão de textura, tá? E às vezes ele vai precisar um pouquinho mais de tempo para hidratar. Às vezes os 30 minutinhos pode precisar de 40 minutinhos, mas ele hidrata e pode ser utilizado. É uma questão de textura. E a cor do trigo tanto faz, tá? Se é o claro ou o escuro, tanto faz, tá? Pode usar do jeitinho que ele tá. Não precisa deixar o trigo fino. Você pode usar o trigo do jeito que ele é. Não precisa. Assim, né? Pronto. Eu quero falar pra vocês de uma receita
Que eu acho que é a última receita da apostila, a do pão pita, tá aí? Pão pita, ele é uma receita extra, que a gente não vai fazer ela desde o início, mas eu quero mostrar pra vocês como que a gente faz a finalização dele, antes de mexer aqui na esfirra, para que vocês não tenham dúvida quando vocês forem fazer em casa. Que nada mais é do que uma massa de pão normal, como tantas que a gente já fez aqui, muito parecida com a massa de esfirra, a composição é diferente, mas a forma de fazer é a mesma, tá? Fez a massa do pão, deixa descansar. Eu prefiro já descansar nas bolinhas, mesmo sistema da esfirra, tá? No caso do pão pita, eu nem pesei, tá? Porque você vai fazer bolinhas e quando você abrir, você vai abrir com o rolo e vai ficar, enfim, de tamanhos. Faça bolinhas parecidas, tá? Porque pra gente abrir, a gente precisa de farinha na bancada. Então, polvilha. Como ela fermentou mais, né, do que o tempo normal, ela acaba grudando um pouquinho. Mas, ó, você passa farinha e tá resolvido, tá? Essa massinha, ó, ela também é bem moldável. Então, você vai abrindo com a mão. E aí, você pode usar assim, só na mão, que ela vai ficar com uma espessura não tão regular, tá? Ou você pode abrir levemente, sem apertar muito, que aí você tem um pãozinho mais grosso, tá? Quando for pro forno, o ideal é a assadeira já tá dentro do forno, 200, 250 graus, uma temperatura mais alta, que você só vai largar isso dentro do forno, na assadeira, 3, 4 minutinhos. É rápido, tá? Ela estufa e aí você tira. Quanto mais tempo eu deixar, mais crocante ele vai ficar. Então a espessura e o tempo de forno vão ser de acordo também com o gosto de cada um. Porque se eu tiver ele mais grossinho, ele vai ficar aquele pão mais macio. E se eu fizer ele bem fininho, então, por exemplo, assim, ao invés de eu deixar assim, eu passo o rolo e deixo mais fino. O que vai acontecer? A hora que ele for pro forno, ele vai ficar mais crocante, tá? Mas é assim que a gente abre, bem simples, e coloca para assar direto na assadeira que já está dentro do forno. E é dois não digo, mas é 3, 4 minutinhos. Ele vai dar, alguns estufam, a maioria estufa, e aí você tira. E você pode achatar com a mão quando ele sai, que aí a gente ele vai ficar certinho, né? Ele baixa de novo, tá? Dá pra gente fazer, só vai fazer um pouquinho de barulhinho ali, não tem problema, Marcos? Dá pra fazer na frigideira também, mas a técnica do pita em si é sempre de forno, mas dá pra fazer, que daí vira um chapatz. São pães praticamente iguais, com, né, tipo, um é na frigideira, um é no forno, é detalhe. A Betânia perguntou se pode congelar o pão pita e qual a durabilidade. Bom, como todo pão, a durabilidade antes de, né, é tipo fresco, o melhor do pão é 24 horas e quanto mais passa o tempo, menor a umidade do pão. No caso de congelamento, congela como qualquer outro pão, que pode ser congelado, já assado, e aí congelados normalmente 60 dias, tá? Então, normal, como pão normal, tá? Enquanto vocês esperam a degustação, a gente vai fazer a finalização das esfirras. Esqueci de pegar a carne, vamos finalizar é nada, calma. O que vocês vão fazer? Antes de abrir a massinha ali, tá? A gente porciona a carne. Se vocês quiserem porcionar, né, pesando no copo, daí tira o copinho, coloca um pratinho em cima, tá? Porque aí a gente vai porcionar a carne, ó, umas bolinhas. A gente faz uma... Ai, que lindo prato! Eu também quero! Gente, arrasaram, viu? Olha, essa equipe de cozinha... Só que eu vou dizer pra vocês, essa equipe de cozinha não vai com a Thermomix, porque eu não deixo, tá? Ó, faz umas bolinhas só pra facilitar a vida aqui na hora de montar a esfirra, tá?
E já tem até a sobremesa aí, né? Olha que linda. Pegou a esfirra, pegou a bolinha da esfirra. Dá pra ver aí de cima, né? Às vezes é melhor. Você vai apertar, né? Ela até ficou um pouquinho ressecadinha, ó. E você vai abrindo, você vai fazendo esse movimento aqui com a mão, ó. Bem no centro da massinha, para que fique a borda, tá? Então você tem que fazer esse movimento. O que que tá polvilhado aqui na mesa? Fubá, tá? Então, ó. Vai abrindo e girando, ó. Sem apertar as bordinhas, só a parte interna da esfirra, da massinha. Pega uma bolinha da carne que você já separou, coloca bem no meio e aperta. Ó. Que aí quando você fizer isso, ela já vai finalizar a modelagem. Na hora de abrir aqui, então não achata. Achata só no meio. Aí pega aqui com o fubazinho para ela não grudar. E aí você vai fazendo esse movimento, ó. Faz esse movimento que a massinha vai abrindo e deixando a bordinha. Claro que tem que ser, não é uma questão de força, é uma questão de jeito, tá? Porque se você usar muita força, você vai romper a massa, tá? Então, ó, uma questão de jeitinho. Aí coloca a carninha aqui no meio e aperta. Se existe alguma razão de ser a farinha, o fubá, né, para fazer aqui o polvilhado. Só porque ele tem um pouco mais de textura do que a farinha de trigo e a farinha de trigo gruda mais na massinha, então ele vai aparecer mais. Ah, mas eu não tenho, posso usar farinha de trigo? Pode, tá? Não é que vai estar errado. É só porque ele acaba dando textura, ele ajuda nesse resultado final do douradinho, tá? Por isso. E esse é o pão pita. Ah, esse pãozinho que tá aí, que foi junto com as pastinhas para vocês provarem, é o pão pita que a gente fez agora de manhã aqui, tá? Tudo a gente fez hoje de manhã, tudo fresquinho, tá? A coalhada a gente deixou durante a noite, aí finalizou ela hoje de manhã, só para ela já ficar geladinha e ficar na geladeira para que vocês pudessem degustar. Tá? Na realidade a massa é um pouquinho diferente, os temperos são um pouco diferentes e normalmente o quibe, tanto o frito quanto o assado, eles têm um recheio. Então você tem a carne crua, você tem essa base crua, mas no meio você tem uma carne que ela é já cozida, você tem o tempero e tal, então ela fica com texturas diferentes. Ou o assado a mesma coisa, que daí você faz ele numa forma. Então assim, ele é praticamente o mesmo, mas tem esse recheio, então tem um adicional. Ele não é o quibe cru, puro assado, ele é um pouquinho diferente. Mas não que não dê também, né? Porque assim, tem pessoas que não gostam de comer carne crua, mas gostam do sabor que fica, por exemplo, da pimenta síria. Então, assa, né? É uma forma de consumir. Ou então, faz em filezinhos, assim, abre como tipo hambúrguer na mão e coloca na frigideira. Seria uma opção. É que muda, né? Não é mais o quibe cru. Virei um hambúrguer de quibe, né? Vai já fazendo uma coisa diferente. Tá. A Gardênia perguntou se na massa de esfirra pode substituir a manteiga por azeite para que ela fique vegana. Pode, tá? Na realidade, quando a gente adiciona manteiga numa massa de pão, a característica é que ela vai ficar um pouco mais fofa e o sabor levemente amanteigado. Não é um brioche, né? Mas ela dá uma fofura diferente para a massa. Isso não quer dizer que dá errado se tirar, tá? É só questão de textura. Então pode sim substituir, não tem problema. Fez isso, coloca na forma, 30 minutos na geladeira. O que vai acontecer? Dessa forma, a gente controla a fermentação, o frio faz com que a hora que ela for pro forno, ela ganhe o douradinho. Então eu não preciso passar gema, clara, ovo, nada disso. Tá? Deixa 30 minutos na geladeira. Para quem quiser congelar, congela ela dessa forma. Quando tirar do freezer, vai para o forno. Não precisa descongelar.
tá? Vai pro forno, já na temperatura certinha, vai precisar ficar um pouco mais de tempo, tá? Mas já vai direto, tá? Ah, eu esqueci, ficou 2 horas na geladeira. Não tem problema, não entre em pânico, vai dar certo igual, tá? É pelo menos os 30 minutinhos para que a massa ganhe esse gelinho e depois confira a coloração na hora que vai pro forno, tá? Então é por isso que tem esta etapa. Ah, pode fazer esfirra fechada. Eles estão perguntando se pode fazer esfirra fechada. Pode sim. A massa é super maleável, como vocês viram, então dá pra fazer, porque daí você abre ela no rolinho, coloca o recheio e dobra, tá? Também dá pra fazer ela achatada, que é a famosa esfirra esticadinha. Você vai abrir e aí você vai usar o rolo, tá? Então você vai fazer ela bem fininha e a carninha vem por cima. E a carne, na esticadinha, você nunca vê a carne só num ponto, né? Então passa com uma colher que ela vai espalhar, tá? É só isso, tá? Mas é a mesma massinha, que agora já não tá mais redonda, coitada, né? Mas é a mesma massinha, tá? Claro que aqui eu tenho uma quantidade menor de massa do que as esticadinhas que se vendem, né, nos restaurantes. A esticadinha tem um pouco mais de massa. Aqui é para uma esfirra mini, tá? Mas dá para fazer sim. E vai também, a gente sempre coloca na geladeira para ganhar essa coloração. Esse é o ponto da geladeira, tá? E a gente pode utilizar cobertura que for, ou recheio. Então, carne, frango, escarola, queijo, za'atar, legumes, brócolis, enfim, do que quiser fazer, tá? Quando a gente tira, só porque a gente não fez a calda, tá? Quando a gente tira, a gente já fica com a calda pronta, que nada mais é do que colocar os ingredientes, né, que tem que é a água, o açúcar, a água de flor de laranjeira e a canela. Aquece isso na Thermomix e joga em cima, tá? Que saiu agora, deixa eu pegar aqui. Então agora a gente vem, não tem problema se ela ficar repousando aqui 10 minutos e eu colocar a calda depois. Não tem problema, só não deixa esfriar completamente. Que enquanto ela tá quente, ela absorve mais essa calda. Então fez a calda, joga aqui por cima. Por isso que eu falei pra vocês que não adianta fazer a calda tão cedo. Deixa ela ir pro forno, tá terminando o forno. Ou, saiu. Tá bom, agora você faz a calda e joga por cima, tá? E aí pra cortar, deixa esfriar, que ela corta mais fácil, tá? Que aí você vai passar a faca e ela vai cortar, tá? Obrigada pela presença de vocês, aproveitem as receitas, dúvidas que vocês tiverem, a gente está sempre à disposição, como o Zé falou, muitas vezes procura o próprio consultor, se não, enfim, aqui na Casa Thermomix, a gente está, né, todos os dias aqui. A ideia é sempre fazer cursos que façam, que atendam às necessidades, né, e às vontades que a gente tem, né, porque às vezes, por exemplo, como a culinária árabe, às vezes não é uma necessidade, mas é uma vontade. E a gente faz, vocês viram, são receitas que são simples, salvo baklava, com 20 folhas. Mas de forma geral, são receitas simples e que vocês possam utilizar isso, tá? E conforme vocês quiserem dar sugestões de cursos, podem mandar para o próprio WhatsApp de confirmação, né, que vocês conversam com a Sara. Podem mandar para ela, pensei de sugerir tal curso, fiquem à vontade. Os avisos de quando tem novos workshops sempre acontecem pela rede social, então pelo Instagram. Normalmente os workshops são na última semana do mês, tá? E às vezes acontece de ser na terceira semana, mas normalmente a gente tem o padrão de ser na última semana do mês, tá? Então eu agradeço a presença de vocês, se alguém tiver dúvida, pode ficar aqui que a gente vai tirando as dúvidas. Vou ver se o pessoal do online também tem alguma dúvida. Mas obrigada pela participação e eu vejo vocês então no mês que vem.